ter o título de médico. Queria ampliar seu próprio laboratório. Foi incentivado pelos seus professores a continuar seus estudos no avançado Instituto Pasteur. Mas nesse período, um trágico acontecimento marcou para sempre sua vida e o fez adiar seus sonhos de cientista. Seu pai, Bento Gonçalves Cruz, morreu com apenas 47 anos, deixando a família sem recursos. Oswaldo Cruz, então, se viu obrigado a sustentar a mãe e os irmãos. Abandonou as pesquisas e começou a exercer a medicina, assumindo a clínica do Dr. Bento. Em memória do pai, passou a assinar em suas receitas e mais tarde nos documentos oficiais, Gonçalves Cruz. De 1892 a 1896, Oswaldo Cruz foi um obscuro clínico, mas continuou a movimentar seu laboratório de pesquisas. Em 1893, casou-se com Emília Fonseca, com quem teve 6 filhos. Oswaldo era tratado como filho pelo sogro, que ajudou o médico a ampliar seu laboratório e lhe ofereceu de presente a tão sonhada viagem a Paris. Nessa época, Oswaldo Cruz conheceu o Dr. Salles Guerra, que mais tarde, ao lado de Belisário Pena, seria o responsável pela reavaliação do cientista. O Salles Guerra é um médico particular do Oswaldo Cruz, amigo médico dele. Ele escreveu uma das biografias mais importantes sobre Oswaldo Cruz e certamente, né, participou desse discurso, dessa mitificação do Oswaldo Cruz, até pela própria biografia que ele escreveu, né? Agora, eu acho que uma das figuras mais importantes não é nem o Salles Guerra, na construção dessa figura mitificada, mas é o Belisário Pena, que é um médico sanitarista que trabalhou com Oswaldo Cruz na campanha contra a febre amarela desde 1904 aqui no Rio de Janeiro. Ele acompanhou Oswaldo Cruz pelas viagens que ele fez em 1910, 11 na Amazônia, já doente, e quem tratava do Oswaldo Cruz nessa época era o Belisário Pena. Ao chegar à França, Oswaldo Cruz já tinha uma formação sólida. Dominava o francês e o alemão, interessava-se por literatura, por arquitetura e pela fotografia. E começou a acalentar o sonho de fundar um centro de pesquisas médico-científicas brasileiro. Oswaldo Cruz ficou em Paris de 1896 até 1899. No Instituto Pasteur, teve grandes mestres, como o cientista Emílio Hux, descobridor do soro antidiftérico. Acreditando que a microbiologia jamais lhe traria sustento, Oswaldo Cruz especializou-se em medicina legal e urologia. Mas seu fascínio pela ciência era tão grande que ainda em Paris, e por interesse próprio, submeteu-se a um estágio numa fábrica de vidro como operário, a fim de aprender a confeccionar os aparelhos necessários à análise e pesquisas clínicas. Na França, ao contrário da maioria dos intelectuais que lá chegavam, ele não se deslumbrou com o grande país. Pelo contrário, passou a enxergar com mais lucidez o Brasil. Em cartas para os amigos, revelava seu desapontamento com a Europa. Considerava a capital francesa um lugar triste e provinciano. Tinha saudades de seus amigos brasileiros e principalmente de seu grupo de estudos em alemão. Preocupava-se com os rumos políticos do Brasil. Chocava-se com as notícias da violência na campanha de Canudos e com o atraso do país na área da medicina e da educação. Começava a pensar que só a ciência poderia trazer um desenvolvimento social. Tinha notícias de que, ao lado da crise política, a febre amarela era o outro mal que já invadia todo o território brasileiro, piorando a crise econômica e ampliando o atraso nacional. Essas notícias desalentadoras do Brasil aumentavam a convicção de Oswaldo Cruz de que a melhoria da saúde no país só seria possível com o desenvolvimento da medicina tropical. Na verdade, a medicina tropical é um termo que não se aplica muito bem, porque é derivado mais ou menos do colonialismo, né, europeu sobre a África, né, das doenças exóticas, das doenças tropicais. Hoje em dia nós sabemos que essas doenças, embora incidam com maior
intensidade nas áreas quentes, nas regiões quentes, na verdade também chegam a atingir o primeiro mundo, né? No Brasil, na segunda metade do século XIX, começou-se a desenvolver estudos, especialmente na Bahia, né? Estudos sobre certas endemias, certas doenças endêmicas da Bahia, como por exemplo a esquistossomose. Através de uma escola, que não é uma escola, mas foi conhecida dessa forma, Escola Tropicalista Baiana, é que se começou a estudar essas doenças ditas tropicais. Esse grupo de homens, os baianos, onde tinham 2 estrangeiros, começaram a estudar as doenças brasileiras. Principalmente tem muitos estudos da ancilostomose, que é uma doença que vai aparecer depois, mais tarde, na Liga para o Saneamento, como uma doença principal, é a doença que eu falei do Jeca. É a verminose. O nome consagrado nessa época é Pirajá da Silva, né, que até hoje é considerado um dos nomes clássicos da medicina tropical brasileira, né. Depois disso veio então houve o desenvolvimento de problemas, de necessidade de solução de problemas de medicina tropical em centros mais populosos, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que era um grande foco de febre amarela, e que nessa época então despontou a figura de Oswaldo Cruz. Na Europa, o mundo fervilhava. A França era o centro dos grandes acontecimentos. Enquanto Pasteur, com a microbiologia, revolucionava a ciência médica, nesse mesmo período, Freud, no campo da psicologia, desenvolvia suas polêmicas teorias sobre o inconsciente. Nietzsche revolucionava a filosofia com suas ideias sobre o super-homem. E a física começava a se encaminhar para o grande salto qualitativo que ocorreria em 1905 com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Representavam avanços que modificariam todos os conceitos éticos e estéticos da humanidade. A ciência no século XX, ela está muito ligada, ela recuperou essa possibilidade de estar ligada à história, não é? Ao tempo histórico, essas novas descobertas na física, né? As novas descobertas na matemática, não é? Todo esse mundo das relatividades, todas essas coisas reintroduzem a questão do tempo na ciência de uma forma profunda, tempo e eternidade, essas questões. Então reaproxima de modo assim dramático a ciência da filosofia, da arte, né? Descobertas como a fotografia, o telefone e o avião, ou ainda o fonógrafo, a mais radical extensão da memória cultural desde a invenção do livro impresso, e a luz elétrica, foram tão fundamentais e profundas que refletiram-se em todas as áreas do conhecimento, inclusive na literatura e na arte modernista e contemporânea. No século XX, essas coisas tiveram que se aproximar definitivamente. As artes, muitas delas, como é o caso do cinema, por exemplo, são artes que já são possibilitadas necessariamente por descobertas que vieram da ciência. A eletricidade, a luz elétrica, que possibilitou o cinema, o celuloide, não é? Enfim. É típico do século XX isso, essa possibilidade dessa informação fragmentada que vem de todos os cantos. E o corte do cinema, a descoberta do corte como elemento de linguagem. O corte como possibilidade de descoberta de novos significados, e significados aparentemente não lógicos ou fora da lógica linear. Na França, Oswaldo Cruz descobriu também o teatro, acompanhando com interesse os espetáculos shakespearianos de Sarah Bernhardt, além de ampliar sua paixão por literatura. Já era um bom leitor de Goethe, mas encantou-se definitivamente com os poemas do simbolista Charles Baudelaire, que chocava Paris com seu livro Flores do Mal
e que Oswaldo Cruz elegeu seu poeta preferido. E adquiriu o hábito de escrever em seus objetos de trabalho, como a caixa de microscópio, frases de poetas e escritores. Oswaldo Cruz acompanhou com interesse os acontecimentos culturais e políticos do período. Principalmente, o famoso caso que terminou com a injusta condenação do capitão Alfred Dreyfus por alta traição. O médico tomou o partido do escritor Émile Zola, que defendia Dreyfus contra os preconceitos de grupos de poder. Mal sabia Oswaldo Cruz que, no Brasil, com a revolta da vacina, sentiria na própria pele o drama de se tornar injustamente um inimigo do povo. Eu sou tal qual um rei de algum país chuvoso, rico, mas impotente e moço, embora idoso, que do aio, desprezando as mesuras rituais, se enfada com os cães e os outros animais. Se alguém mais me disser que ela tinha uma vida rica e feliz, acabo com a vida dele com uma faca de cozinha. Onde está o Rob? Ao voltar para o Brasil, no ano de 1899, Oswaldo Cruz era um novo homem, singular, carismático e calado. Aos 27 anos de idade, sua vasta cabeleira já tinha fios brancos. Uma expressão romântica adornava seus olhos. E suas roupas pretas, com grandes cartolas na cabeça e lenços espalhafatosos no pescoço, davam-lhe um ar exótico. Andava sempre com uma maleta preta, e quem o via pensava antes que fosse um fotógrafo e não um médico. Boatos sobre seu comportamento logo corriam pela capital. Falavam de sua movimentada vida amorosa e até diziam que consumia ópio. Ele era uma figura ímpar. Diziam que era muito místico, que ele se trancava no seu gabinete, no castelo, né? Às escuras, com cortinas fechadas, né? Com incenso, uma lamparina, e ficava durante horas sozinho. E ninguém podia entrar e todos sabiam e respeitavam este comportamento bizarro, né, do mestre. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, o médico não se distinguiu apenas pela extravagância, mas também pelo talento. Oswaldo Cruz se tornara uma sumidade em seu campo de atuação, respeitado pelo próprio Instituto Pasteur da França. Graças a esse prestígio, que logo se espalhou pela área médica carioca, em outubro desse mesmo ano de 1899, o médico foi a São Paulo verificar se os casos suspeitos de peste que apareciam no Porto de Santos eram de fato devidos a essa doença. A cidade ficou tão abalada que eles convocaram, a própria Câmara Municipal de Santos convocou um médico do Rio de Janeiro, que era um médico muito famoso naquela época, que chamava Eduardo Chapot-Prévot, para vir para São Paulo para verificar se realmente o que o Adolfo Lutz estava diagnosticando como sendo peste bubônica era um diagnóstico correto. E o Chapot-Prévot, quando veio a São Paulo, ele resolveu trazer o Oswaldo Cruz. A vinda para São Paulo acabou unindo Oswaldo Cruz a três grandes nomes da ciência médica brasileira: Adolfo Lutz, Vital Brasil e Emílio Ribas. Eles estavam revolucionando o conceito de medicina e de saúde pública no Brasil, mas à custa de muita polêmica e perseguições. Existia uma animosidade muito grande no meio médico contra os bacteriologistas, né? Em São Paulo existiam duas correntes muito fortes
do pensamento médico. Uma que se congregava em torno do Instituto Bacteriológico e uma outra que se congregava em torno da Faculdade de Medicina, que foi fundada no começo desse século. E foi a partir dessa animosidade, dessa disputa entre as duas correntes, que em uma determinada altura o Adolfo Lutz resolveu aceitar o convite para ir trabalhar com o Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz, logo no primeiro contato, criaram uma forte relação de amizade e também profissional. Essa relação seria muito fecunda para o próprio campo da saúde pública. Alguns anos depois, indo para o Instituto Manguinhos, Adolfo Lutz seria um dos mais fortes aliados de Oswaldo Cruz na luta pela implantação da medicina experimental e do desenvolvimento de um centro de pesquisas médico-científicas brasileiro. Adolfo Lutz foi um dos maiores sábios que o Brasil já teve. Nasceu no Rio de Janeiro em 1855. Estudou medicina em Berna, na Suíça, estagiando em seguida em diversos centros europeus. Havia exercido a medicina de 1879 a 1892, quando passou a dirigir o Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. Desenvolveu estudos sobre a lepra e realizou uma série de trabalhos de vanguarda contra as doenças epidêmicas e endêmicas que assolavam o país, como a cólera, a febre amarela, febre tifoide e a malária. Da lepra, né, que hoje em dia a gente chama de hanseníase, o Adolfo Lutz ele tinha isolado o agente patogênico da doença e tinha até dado um outro nome, era o nome de Cocotrix. E ele tinha um ressentimento muito grande do fato da descoberta dele. O nome que ele propôs para a bactéria acabou não pegando na comunidade científica internacional. Poucos anos depois, o agente patogênico da doença foi isolado novamente pelo Koch na Europa. E foi o Koch que deu o nome de Mycobacterium lepra, que é a forma como ela ficou conhecida até hoje. Uma coisa meio corporativista, dos europeus dando mais apoio para os médicos de lá mesmo. Naquele tempo, o Instituto Manguinhos reuniu uma pleia de pesquisadores notáveis, né? Tanto assim que nós temos, por exemplo, um caso único na história da medicina, a descoberta da doença de Chagas, por Carlos Chagas, que ele mesmo descobriu a doença, o agente etiológico, o parasito e o transmissor. Dificilmente pode-se apontar um exemplo igual, né? Na minha opinião, ele mereceria ter ganho o prêmio Nobel, mas aí houve outras razões, né, mais importantes na época, como ainda hoje existe, né? Em São Paulo, Oswaldo Cruz tomou consciência definitiva da necessidade de institucionalização da medicina experimental e a implantação de uma política incisiva de exportação e divulgação dos experimentos brasileiros no exterior. Sem essas medidas, os bacteriologistas seriam sempre perseguidos no país e a ciência brasileira jamais seria respeitada na Europa. O Oswaldo Cruz era uma pessoa mais pragmática, uma pessoa mais... ele sabia se movimentar melhor politicamente, enquanto que o Adolfo Lutz era um homem mais voltado ao conhecimento científico. Ele não tinha muita facilidade em administrar uma instituição, não tinha a mesma experiência, a mesma malícia, a gente poderia dizer, que o Oswaldo Cruz revelou na administração, né, dos órgãos públicos, e que acabou tendo muitos bons frutos. Emílio Ribas nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em 1862. Formado em medicina no Rio de Janeiro, especializou-se em pediatria e já na época da peste em Santos, empenhava-se no extermínio das epidemias e endemias em seu estado. Logo criaria o Instituto Butantan, a Seção de Proteção à Primeira Infância e a Inspetoria Sanitária Escolar. As pesquisas de Emílio Ribas sobre a febre amarela, simultâneas às do cubano Carlos Finlay, de que Oswaldo Cruz já tinha conhecimento, eram também muito avançadas. O médico paulista estava convicto de que a doença era transmitida por um mosquito. Emílio Ribas, Adolfo Lutz, na época seu colaborador, e mais 4 voluntários haviam se deixado picar pelo mosquito da febre. Os 3 primeiros apresentaram apenas leves sintomas da doença, mas os outros contraíram a moléstia que foi rigorosamente observada em seus sintomas. Essa experiência
foi prova irrefutável para que Oswaldo Cruz, pouco depois, se mostrasse implacável na campanha da febre amarela. A ajuda foi mútua. Emílio Ribas seguiria os mesmos passos de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro para exterminar a febre amarela em São Paulo. E foi uma época em que os próprios pesquisadores se inoculavam, né? Se inoculavam, usavam, porque eticamente o pesquisador, nesse tipo de coisa, só poderia dispor de um organismo, que era o dele mesmo. E realmente o que foi feito foram autoinoculações e muitos mártires da medicina experimental se deveu a isso, a existência de muitos mártires. Vital Brasil Mineiro da Campanha, nascido em 1865 na cidade de Campanha, então província de Minas Gerais, era doutor em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. Grande higienista, logo montaria o Instituto Soroterápico Brasileiro e seria o responsável pela adaptação de soro antiofídico para cobras de espécies brasileiras. O Vital Brasil ele era assistente do Adolfo Lutz no Instituto Bacteriológico de São Paulo, que era o órgão que acabou continuando como o Instituto Adolfo Lutz. E foi muito interessante que tão logo, no mesmo dia que eles chegaram a São Paulo, o Vital Brasil, que estava dirigindo os trabalhos de profilaxia da peste em Santos, contraiu a doença, né? Ele contraiu a doença que ele estava ajudando a combater. E o Oswaldo Cruz, já nesse momento, ele não só teve a presença de espírito, não é, de ajudar nos trabalhos de profilaxia da peste, como ele assistiu o próprio tratamento do Vital Brasil, que ficou acamado durante vários dias. Em novembro de 1889, terminados os trabalhos de identificação da peste bubônica, todas as medidas de segurança pública foram tomadas. Apesar disso, a peste de Santos logo alcançou a cidade de São Paulo. Em janeiro de 1900, foi notificado o primeiro caso da moléstia no Rio de Janeiro. O país não estava aparelhado para defender-se sozinho. Não produzia soro antipeste, único remédio capaz de aumentar as chances de salvar os doentes infectados. Tornou-se fundamental a criação de centros produtores de soro. Surgiu, então, o Instituto Butantan, organizado por Adolfo Lutz, como uma extensão do Instituto Bacteriológico que ele coordenava. Coube a Vital Brasil chefiar esse instituto, que logo ganharia autonomia e se tornaria o maior centro de soro antiofídico do Brasil. Ele lançou um concurso, né? Não um concurso, mas ele lançou uma campanha que era assim: cada 2 cobras que chegassem ao Butantan, vivas, ele trocava por uma ampola de soro. Então aquele fornecedor que trouxesse mais cobras durante um ano, ganhava um kit, né? Esse kit era um par de botas, né, de couro, que na época era valiosíssima. E isso fez um rebuliço no Brasil, porque as pessoas realmente perceberam que se salvavam com soro e podiam receber isso de graça. No Rio de Janeiro, para atender a mesma finalidade de produção de soro, foi criado o Instituto Soroterápico Municipal. Coube a Oswaldo Cruz o cargo de diretor técnico. 3 anos mais tarde, em 1903, o médico ampliaria suas instalações e o transformaria no Instituto Manguinhos. Nessa época, Oswaldo Cruz já abrigava em suas primeiras turmas de estudantes um brilhante e tímido aspirante a médico, o mineiro da cidade de Bom Retiro, Carlos Chagas. O jovem logo se tornaria um dos discípulos prediletos de Oswaldo Cruz e seu futuro sucessor na direção do Instituto. Chagas se colocaria entre os maiores cientistas do mundo com a descoberta em 1909, em La Sance, Minas Gerais, de uma nova doença provocada pela picada de barbeiro. Doença que denominou Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, mas que ficaria conhecida popularmente como doença de Chagas. Em 1905, depois de saneada a cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz deu início à sua primeira viagem pelo norte do Brasil. O cientista tinha consciência de que os problemas de saúde não se restringiam à capital federal. Sabia também que sem um trabalho preventivo em outros portos do país, as moléstias que havia erradicado logo retornariam à capital. O serviço mais urgente
era a organização da defesa dos portos principais contra a invasão marítima das doenças. No dia 27 de setembro de 1905, com as campanhas da febre amarela e da varíola em pleno desenvolvimento, organizou uma viagem de inspeção costa acima, anotando os pontos mais vulneráveis à entrada das doenças infecciosas. Em 68 dias de viagem, visitou 25 portos. Dois meses depois de seu retorno ao Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1906, Oswaldo Cruz partiu novamente, desta vez com destino ao Porto de Santos e todos os outros portos do sul até Corumbá. O médico constatou alarmado que não eram apenas os portos do norte que estavam abandonados. Os portos do sul tinham as mesmas deficiências. Em todos os cantos do país, percebeu a mesma brutalidade do homem perdido no abandono. Baseado nas duas viagens, Oswaldo Cruz apresentou ao governo um plano de aparelhamento dos portos brasileiros para a defesa sanitária. Pouco depois, os melhoramentos recomendados se iniciaram, mas logo pararam, anulando os esforços do sanitarista. Em 1921, o plano de Oswaldo Cruz ainda não tinha sido executado. Mas esse não seria seu único fracasso na tentativa de higienização no Brasil. Outra luta em glória do sanitarista foi o combate à tuberculose, uma doença terrível que atingia mais pessoas do que a própria febre amarela. De 1901 a 1907, a febre amarela fez 2.256 vítimas mortais e a tuberculose matou 16.790 indivíduos. Mas o máximo que conseguiu fazer em relação à doença foi criar o Hospital de Cascadura, primeiro centro de tuberculose do Rio de Janeiro. O problema é que o Estado, nesse momento, não achava que isso era uma atribuição dele. O Oswaldo Cruz chegou até fez uma proposta, né, de tentar combater a tuberculose nas fábricas, nos cortiços do Rio de Janeiro e tal, mas isso não foi para frente, porque isso não tinha apoio político nenhum, né? Quer dizer, o que tinha apoio político do governo eram aquelas doenças mais de fachada, né? Não quero dizendo com isso que elas não fossem importantes, eram, né? Para a imagem do país, a febre amarela e a varíola eram coisas que não se podia admitir na época que um país que se pretendia civilizado tivesse esse tipo de doença. Formava-se em Oswaldo Cruz uma consciência social muito grande. O médico reforçou sua crença sobre o valor da educação, única defesa possível da massa rude contra seu próprio obscurantismo e o obscurantismo social das camadas privilegiadas da população. Nada pertence só a uns e não a outros. Tudo pertence a todo mundo, tanto no bom como no ruim. A miséria que ainda assola vários dos nossos seres humanos em vários cantos do mundo, ela pertence também aos privilegiados. E os privilégios do acesso ao conhecimento, à última tecnologia, isso e aquilo, que pertence a poucos no planeta, também, paradoxalmente, pertence aos muitos desprivilegiados. O homem tem que aprender, porque fatalmente nós devemos admitir que o homem talvez fosse uma espécie destinada à extinção. Se não se extinguiu, é porque ele desenvolveu a inteligência de maneira excepcional, como nenhum outro animal conseguiu fazê-lo. Mas enquanto não se investir pesadamente em saúde e educação, mas não educação assim, e alfabetização de adultos, não. Educação de crianças mesmo, né? Das gerações futuras, eu não vejo lá muita possibilidade. Porque a mediocridade cultural gera mediocridade. E o que se deve fazer é lutar contra a mediocridade. Porque senão nós vamos ter toda uma uniformidade medíocre, que em ciência se chama entropia, né? Uma entropia medíocre, né? Uma entropia de mediocridade, com a qual nós temos que lutar. Em 1907, Oswaldo Cruz continuava sendo um personagem polêmico. Rodrigues Alves já não estava no poder. Seu sucessor, Afonso Pena, não dava ao cientista o mesmo apoio do governo anterior. E cada vez mais, ele teria problemas no próprio instituto que criou.
Em 1909, Oswaldo Cruz teve que optar entre seu cargo de diretor de saúde pública e a direção-geral de Manguinhos. Ele se decidiu pelo Instituto. Nesse período, contratado pela Madeira Mamoré, foi a chamada Ferrovia do Diabo tentar sanar os problemas que impediam a conclusão da estrada. Nessa época, sua saúde já começava a fraquejar. Por isso, foi acompanhado apenas pelo Dr. Belisário Pena, e que se tornara seu médico particular. No dia 11 de julho de 1909, os dois médicos chegaram à cidade de Porto Velho. De lá, após minuciosa análise da região, partiram para Santo Antônio. E Oswaldo Cruz, em carta para Sales Guerra, descreve suas impressões. Creio que no inferno não há região análoga.